E bom dia e a paz do Senhor Jesus. Já fazem 3 dias que isso aconteceu aqui em casa, tá? Aqui em casa, que eu vou relatar. E é por isso que eu trouxe hoje. Porque a gente fica triste, porque pessoas não lê Bíblia. Se tratando de crente, crente não lê Bíblia. E eu fiquei triste de que forma? Porque era questão de um lugar e agora tem um pastor que cuida da igreja. E foi essa a expressão. Agora sim, Alá, agora nós temos um pastor que cuida da igreja. Quando meus ouvidos achou que esse líder cuidava de pessoa, alimentava a pessoa, ia nas casas deles e davam assistência, tanto no lado espiritual como no lado financeiro. Quando eu pensei, porque agora é um pastor, então esse cara cuidaria de vidas. Aí não. Aí surgiu a questão. Ele agora, a igreja está diferente. Botaram agora gesso, botaram agora uma iluminária, botaram agora um piso novo, fizeram uma fachada, fizeram uma coisa. A igreja agora está bem cuidada, porque agora tem um pastor. E isso me entristece, ou me entristeceu. Agora imagina Jesus, o autor e consumador da fé. Aquele, por isso que eu trouxe esse texto aqui. Só precisa desse texto. Para um bom entendedor que lê Bíblia, os que lê Bíblia, vai entender que o próprio Jesus derrubou. Por que ele derrubou? Porque se ele não derrubasse, se não tivesse derrubado, ele não teria concluído a obra, um Novo Testamento. Beleza? Vamos para aqui. Deixa eu ler primeiro aqui. Então eu fiquei triste com isso, já faz mais de 3 dias. Mais de 3 dias que isso aconteceu, eu venho remoendo para não fazer esse vídeo. Então eu fiquei triste com isso. Porque se cuida de templos e não de pessoas. E o que eu acho interessante é que essas pessoas que sofrem com depressão, passam fome, são essas pessoas que mantêm essas casas erguidas e muito belas. Aí vamos para a Bíblia, é por isso que eu digo que não lê Bíblia. Vamos para cá. Mateus 24 diz assim, a minha Bíblia está aqui, ó. Mas eu tirei um print e coloquei aqui, para não dizer que só é a minha palavra, são as minhas palavras. Está aqui. Vamos para a leitura. Está aqui. Tendo Jesus saído do templo, Jesus não estava dentro do templo, dentro do templo. Todos que passavam por uma porta, que é a porta do pátio, já se considerava dentro. Por exemplo, quem passa nos territórios ou na porta da entrada de Jerusalém já está dentro do templo. Vamos para cá, porque só quem entrava dentro do templo seria sacerdote, mais ninguém. Então tá aqui, ó. Então, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrar, os discípulos de Jesus, lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse, Jesus, não vês de tudo isto? Em verdade vos digo, não sou eu, é a Bíblia que vocês acreditam, que preste atenção, tá, gente? Não ficará aqui em Jerusalém, esse templo, não ficará aqui em Jerusalém pedra sobre pedra que não seja derribado. Por que Jesus traz essa expressão, não ficará aqui? Não ficará aqui. Será porque a mulher samaritana disse,
eu sei, quando ele vir, nós iremos no templo adorar ele. Será que é por causa disso? Também é por causa disso. Mas deixa eu dizer a você, porque Jesus disse: não ficará aqui. Toda região, todo judeu, novo, velho, todo judeu se baseava na lei e no templo de Jerusalém. Todo judeu, grego, como a gente vê que naquela reunião lá de Atos, havia gregos naquele lugar, né? Na época da Páscoa. Então, todos os judeus se baseavam-se na lei e na construção do templo. Se não tivesse caído o santuário feito por mãos humanas, Jesus seria o cara mais mentiroso da Bíblia Sagrada. Mas por que, irmão Manuel, você diz isso? Porque não poderia ficar de pé o santuário de adoração. Porque se o santuário de adoração ficasse de pé, significava dizer que Jesus não tinha trazido uma nova aliança. Entende aqui? Porque o templo de Jerusalém é a antiga aliança dada por Moisés. Era o templo, a adoração estava no templo. Então o próprio Jesus disse que quando ele trouxesse ou realizasse a nova aliança, esse templo seria exterminado de diante da face da terra, não só de Jerusalém, mas todos. E por que o Senhor está também dizendo isso, irmão? Porque até gentios que se convertesse ao judaísmo teria, por obrigação da lei, de chegar até Jerusalém para prestar culto através de animais dado ao sacerdote. Então, aí você me pergunta agora, e o que é que o senhor quer dizer com os templos de hoje? Significa dizer que o povo levantaram esse templo que o próprio Jesus derrubou. O próprio Jesus derrubou essa forma de templo, entendam? Não foi só o de Jerusalém. Jesus derrubou essa construção feita por mãos humanas e construiu a nova. E a nova é essa, incorruptível. Entende aqui? Então, por isso que eu trouxe isso aqui, demorei esses 3 dias, porque a gente fica triste com isso. Imagina Jesus, que foi o autor, aquele que derrubou, para que o homem pudesse tratar do outro pessoa, ou tratasse de vidas, alimentasse vidas, assim como lá em Atos 2, que os discípulos começam a entender o que Jesus praticou e agora começa a alimentar quem tinha, dava a quem não tinha. Então isso é entender o evangelho de Jesus. Aí Jesus disse, lá em João 10:10, todo pastor é ladrão. Todo pastor é ladrão, porque a característica deste ladrão é enriquecer cada vez mais. Mas o povo, como eu estou falando, as escrituras, elas não querem saber das escrituras, a não ser para botar debaixo do braço e chegar até esses ambientes, e além de ter a interpretação, quem dá a interpretação para as ovelhas são os seus líderes. Aí eu fico triste com isso, mas está aqui, foi o próprio Jesus que derrubou. E os homens conseguiram erguer com o seu critério também, com a sua ajuda. Eu participei disso.
Mas depois que eu passei a ler as escrituras, eu comecei a entender.